Estarmos Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao 32. Pode começar? Todo mundo achou aí? Um segundo. Aqui, amém. Aqui, amém, não. Lucas 12. Amém. Lucas 12. Amém. Então, manda ver, Pati. Enquanto isso, os homens se tinham reunidos ao milhar. Peraí, gente. Enquanto isso, os homens se tinham reunido ao milhares em torno de Jesus, de modo que se atrapalhavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às Escrituras será dito à luz. Pois o que disseste às Escrituras será dito à luz. E o que falastes aos ouvidos nos quartos será publicado em cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podeis fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a esse. Não se vende 5 pardais por 2 asses. Não se vende 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale tendes vós do que números pardais. Digo-vos, todo o que me reconhece e reconhece, o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levantarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis fazer. Segue-lhe. Não vai seguir, você vai explicar aqui. Não, se você quiser, pode ler tudo, aí depois a gente fala. Parábola do homem rico. Disse-lhe então alguém no meio do povo: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda alvareza,
porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujo campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho nada, porque não tenho aonde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: o meu celeiro, e construirei maiores. Nele recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens e em depósito para muitíssimos anos. Descansar, comer, beber e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nessa hora ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntartes, de quem será? De quem será? Assim aconteceu ao homem quem tesoura para si mesmo e não é rico para Deus. É bom confiar. Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto, vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos. Eles não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem colheiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais vale vós do que eles, mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só povado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupado com os outros? Considerai os lírios como crescem, não fiam, nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a Eva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequena. Não vos inquietais com o que com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequenos rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuis e dai a esmola. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável dos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali está também o vosso coração.
Palavra da salvação. Glória a você, Senhor. Senhor. Quer falar, Paty? O que é que eu falo? Pode falar. Ai, meu pai, então vamos lá. Logo no início, assim, o que o Senhor veio trazendo no meu coração é que ele fala uma grande verdade, né? Que se até os nossos fios de cabelo são contados, imagina o que o Senhor não sabe sobre nós. Tudo que tudo que a gente faz, o que a gente pensa, sempre está diante dos olhos do Senhor, né? E aqui na palavra ele fala com muito de confiança. E o Senhor nos compara com, tem uma parte que ele fala de pardais, né? Ele nos compara aos pássaros que vivem livres e nada falta. Eles são livres, eles vão e nada falta. Não falta o alimento, não falta a moradia. Então, essa comparação que o Senhor faz a nós, essas criaturas, é muito bonita, porque o pássaro, aliás, todos os animais, né? Não falta nada. Eles têm o sustento, têm de onde sempre tirar. E o Senhor provê para quem é justo e fiel, porque nada passa despercebido aos olhos dele. A gente tem as nossas dificuldades, a gente passa por momentos difíceis, mas quando a gente se põe a ser fiel ao que o Senhor tem para nossa vida, ele nos honra de todas as formas. E uma coisa assim que me chamou muita atenção é que, assim, tem muitas pessoas que passam por dificuldades na vida e ficam questionando a Deus o porquê de certas coisas, o porquê que está passando por certa dificuldade, mas ela não olha o que ela está fazendo. Ela acha que as atitudes dela que não são agradáveis a Deus e que não é agradável da hipocrisia. Tem muitas pessoas que vivem uma vida hipócrita diante dos olhos de Deus porque esquece a essência e os valores de ser cristão de verdade, né? De não estender a mão, de não fazer uma simples oração, que às vezes, como a Esté falou, né? É nas pequenas coisas que Deus nos honra, é no simples, é no pouco que Deus faz. Quando a gente está de coração aberto, é no simples que Deus faz. Quer falar alguma coisa, Paty? Pode continuar. Mas deixa eu falar, assim, o que me chamou a atenção daqui, né, é o quanto Deus nos ama, assim, sabe? Uhum. Muitas vezes a gente acha que eu, por exemplo, já me senti assim. Eu achei, muitas vezes, né, me senti como se Deus não me amasse. E eu, tipo, hoje, né, que eu sei disso, mas aqui quando fala dos pardais, que a gente vale muito mais, né? Hoje eu reconheço como ele me ama, mas muitas vezes, antes, né? Não agora. Eu sentia que eu não era, tipo, que Deus não me amava, que eu não era capaz de amá-lo, aquela coisa toda. Que você não se sentia amada por ele, sabe? Uhum. É verdade. Quantas vezes nós, né, acho que todo mundo aqui já passou por isso um dia, de pensar que Deus esqueceu ou que Deus não está fazendo, e a gente não tem noção da imensidão, né, do amor dele por nós. Nossa, ontem mesmo na missa eu tive uma experiência tipo dessa da Paty que ela falou, né? A gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe disso. Mas parece que tem vezes que a gente tá mais vazio, digamos assim, né? Que nós somos todos carentes, né? Então, eu pregava sobre isso sábado na live, inclusive. Dentro de nós há uma carência, todos somos carentes, e a nossa carência só vai ser associada quando a gente está totalmente entregue a Deus, né? Mas nós somos todos carentes. Então, assim, às vezes a gente se distancia desse amor do Senhor. E é preciso a gente sempre estar ali recorrendo a Ele e retornando para a gente ser saciado. Então, assim, ontem eu tive uma experiência dessa, e aí a Paty falar isso, eu já me lembrei do que eu tinha vivido ontem mesmo. Eu lembro que antes de eu fazer meu compromisso, no Jovem Sarada, né, antes de eu fazer meu compromisso, nossa, como eu me sentia mal, assim, sabe? Eu tinha vezes que eu me sentia muito vazia. Muito vazia. E antes, eu lembro que uma vez Thalita, quando foi na cartilha, para explicar a cartilha e tal, e aí ela falava que era para a gente se apaixonar por Jesus, e não sei o quê.
E tinha vezes que eu acordava de noite, de manhã, nossa, eu sentia tão assim, eu sentia como se ele estivesse realmente assim comigo, sabe? Era uma coisa muito diferente. Era muito bom, meu. Que da hora. Hoje eu sei, porque hoje eu não questiono, não, tipo, de ficar pensando, antes eu falava assim, meu, será que ele não me ouve? Será que ele tá com aquela coisa assim? Mas hoje eu tenho certeza de que eu não, tipo, não tô só, né? Por mais que às vezes a gente se afasta, claro, se afasta dele, né? Mas ele nunca se afasta, nunca nos abandona. Mas antes, eu não tinha essa consciência muito, não. Que top. É verdade. Então, continuando aqui do versículo 13, né? Tem uma parte aqui que eu grifei que era ainda no 12, aqui no 9, né? Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. É Deus falando, né? Que ele nos dá tanto e a gente não reconhece. Eu falo assim, a gente, me incluo também, porque hoje, graças a Deus, consigo ter uma visão diferente de muitas coisas que eu não tinha antes. Mas é nessas pequenas coisas que a gente não reconhece que a gente acaba negando a Deus, que a gente acaba renegando a Deus, né? Que, assim, é uma coisa que eu tenho sempre comigo, as coisas pequenas, é a gente valorizar as coisas pequenas. Hoje mesmo eu fiquei pensando, né? Eu vi lá no grupo que os meninos, o pessoal não ia conseguir participar. Aí eu falei, nossa, quanta gente não vai conseguir participar, mas esse momento que Deus preparou aqui pra gente com poucas pessoas já é algo maravilhoso. É como eu falei no início, é um momento que foi preparado para nós. E na nossa vida também é assim. Às vezes é um passo pequeno que você dá, é um dia a mais que você deixa de reclamar, é um dia a mais que você deixa de murmurar, é um dia a mais que você levanta e fala obrigada, Senhor, por mais um dia. Já é algo grandioso. Então é nas pequenas coisas que a gente também renega, né? O amor de Deus e o que Deus faz por nós. E isso que você tá falando, Lili, eu tava pensando também, antes de entrar aqui na live, né? Porque eu também pensei, eu falei, nossa, né? O pessoal não vai entrar, mas tipo, tô nem aí, eu vou estar lá. E aí o que acontece? O que acontece? Às vezes a gente pensa, por exemplo, né? Eu comentei do Moisés Rocha, digamos assim. E aí todo mundo fica naquela euforia pra gente ir, porque digamos que é algo extraordinário da parte de Deus, né? Mas Deus ia falando ao meu coração de que é necessário a gente ser fiel e a gente buscá-lo naquelas coisas ordinárias, naquilo que é ordinário, né? Deus, ele não só faz a nossa vida no extraordinário, muito pelo contrário, Deus faz no ordinário. Então, assim, Deus fez a gente aqui hoje, sim, né? Para muitos podem olhar e menosprezar, né? A foto que você mandou lá no grupo do geral, falou assim, parece um pouco de gente lá. Mas Deus, a gente que tá aqui, a gente sabe aquilo que Deus fez, aquilo que Deus já tá falando, aquilo que Deus já tá fazendo nosso coração queimar. E aí, aquilo que é pequeno, a gente volta lá da passagem do Joe, Deus faz muito. E Deus ia falando isso pra mim, no ordinário, a gente tem que ser santo no ordinário, não é buscar os extraordinários, as grandes coisas, grandes obras. Isso tudo passa e vai ficar aquilo que é ordinário, aquilo que é rotineiro para nós. E se a gente não enxergar Deus nisso, se a gente não conseguir viver Deus nessas coisas, a gente vai passar e vai desanimar também na nossa fé, sabe? E aí, quando você fala, né, desse versículo aí, mas quem me negar diante dos homens também será negado diante de Deus, isso me dá um temor, né? A Elô falava muito disso. Ela falou assim, caramba, imagina a gente fazer tudo que a gente fizer e ainda a gente tiver negado Jesus, sabe, sei lá como, ainda ele jogar na nossa cara isso. Eu falei, meu Deus, que horror. E aí, isso é pra gente ter um temor, né, de Deus, sim. O temor não é ter medo e nem pavor, mas é temor, assim, a gente viver sabendo que a gente é chamado a ser testemunha e a testemunhar Jesus, né? E a todo instante nas pequenas coisas, né? Que é muito mais difícil, né? É muito fácil a gente dar o nosso testemunho e testemunhar quando a gente está com o microfone na mão, digamos assim. Mas qual vai ser o nosso testemunho quando a gente estiver tete a tete com alguém, com um irmão de rua, com, sabe-se lá, inúmeras realidades que a gente é colocado, né? Então, será que nessas realidades nós estamos negando Jesus, né? A gente está testemunhando Jesus nas pequenas coisas.
E aí essa palavra me dá muito temor, sabe? Sim, é verdade. E assim, como você estava falando, quando o Marcelo falou da música, né? Como és lindo, nossa, cara, meu coração ferveu aqui, porque hoje eu não tive um dia bom. E assim, para mim, isso foi assim um encontro. Tipo, foi uma coisa tão simples, é uma música. Lógico que a gente louva a Deus, a gente ora a Deus através da música também. Mas para mim foi assim, Jesus falando, ó, eu tô aqui, viu? Não esquece, eu tô aqui. Foi assim, meu. Falei, Jesus, como eu tava precisando desse momento, sabe? Então você vê que não foi numa coisa tão simples que Deus, nossa, meu coração aqui, eu até desliguei a câmera, eu falei, meu Deus, porque foi muito profundo para mim, sabe? E você vê, tipo, eu não imaginei, não, mas é Deus, né? Então a gente não tem que entender as coisas de Deus e só sentir, só viver, né? Aí, Marcelo, hein? Quem te viu, quem te vê, hein, Marcelo? Profeta, hein, irmão? Pega ele, Jesus. Amém, Ney. Deus te abençoe. O que me tocou nessa palavra foi que nem a do Diogo que ele leu, né? Dos 7 pães e 2 peixinhos. Deus é tão bom que ele não deixa faltar, ele providencia o alimento. Então, É verdade. tipo uma ave que ele não planta, não semeia, está colhendo é porque Deus tá lá providenciando para as aves. E isso também me lembrou, tipo, Deus não é desse mundo, então ele está providenciando para a gente hoje à noite a graças, a bênção dele, entendeu? Para que não falte para a gente essa felicidade, esse amor, entendeu? Verdade. Então isso me tocou nessas 2 parábolas. Amém. Muito. Para mim, igualzinho o pessoal fala, né? Ah, hoje o grupo aqui tá desanimado, tem pouquinha gente. Talvez não seja, talvez não é por causa que tem pouca gente que o grupo esteja desanimado. Isso. E sim os participantes que não estão muito animados para participar hoje. Talvez a passagem ela era para essa pessoa, para esse grupo reduzido, não para o grupo inteiro que esteja participando, no grupo de oração, no grupo de servos, no encontro de servos. Talvez esse grupo de servos dessa semana foram 3 pessoas, 4 pessoas só. Não vai fazer? Não vai? Vamos fazer sim. Verdade. Talvez era para ser só para esses 4 aqui que Cristo está chamando, não é para os outros também. Então, para mim, eu acho que veio mais veio esse momento para mim. Constância, né, Joe? Porque afinal, cara, eu não vim aqui no Zoom ter encontro com pessoas, né? Então não importa a nossa quantidade de pessoas reunidas aqui, mas a gente veio ter encontro com Jesus, né? Então, a partir do momento em que eu parei tudo que eu estava fazendo aqui para entrar no Zoom, eu encontro vocês e como a gente comentava no começo da partilha, nós estamos agora todos sentados, ouvindo o Senhor falar. E à medida que o Senhor vai falando, o nosso coração vai queimando. Então, a gente parou tudo que a gente estava fazendo, ou se a gente não parou porque a gente tem coisas que precisam ser feitas no trabalho, sabe, sei lá o quê, mas a gente está ouvindo Jesus falar agora conosco. Então, a gente está tendo agora um encontro com Jesus, não importa as pessoas, importa que a gente está aqui ouvindo ele, né? Isso mesmo. Verdade. Então, vou continuar aqui. Acho que o Adriano vai falar. Vai falar. Desculpa, eu não vi. Fala, Adriano. Solta a voz, Adriano. Desculpa, só vou aproveitar o gancho que o Jonatas falou. Rapidinho, Lili, só para... Não, pode. Fica à vontade, até meia-noite é dia. Aproveita, vai soar agora. Só para pegar o gancho o que vocês estão falando agora, né? Assim, às vezes eu viajo um pouco no Evangelho, né? Mas, se você pegar lá o capítulo 12, versículo 1, assim, na minha Bíblia fala assim, tá? Vai estar diferente da Ave Maria, que é a minha de Jerusalém. Mas eu achei muito interessante. Neste interim,
havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer. Eu não sei como que está na Bíblia de vocês, mas na minha eu fico imaginando a cena, né? O povo se esmagando, né? Aquela aglomeração, né? Que não pode ter hoje, para ouvir Jesus. Mas olha agora trazendo para o nosso contexto, né? A gente fala que talvez o nosso grupo não esteja muito cheio, esteja poucas pessoas, mas a igreja, ela é assim desde o início. Porque, olha, aqui no capítulo 12, vocês veem que o evangelista aqui no meu evangelho, ele fala assim de milhares, né, para ouvir Jesus. Mas quando ele estava na cruz, quantas pessoas tinham? Cadê esse povo? Então, fidelidade é para poucos, não é para muitos. Eita, glória! Tá? Então, aqui já dá para a gente não desanimar. Assim, pode ter poucas pessoas, mas são os que são para ouvir a palavra de Deus e serem usados por Deus, né? Então, continuemos firmes, mesmo que tenha um ou dois só. Mas a gente tem que continuar lá, perseverante. É verdade. Desculpa, Lili, pode... Não, imagina, que isso. Eu vou aproveitar isso que você falou, Adriane, e só lembrar é rápido. Porque um dia Deus, ele assim, quebrou minhas pernas, literalmente, quando a gente foi no retiro, não. Num encontro na missão do Imbu, eu nunca vou esquecer desse dia. Quando a gente chegou lá, e eu achei que pelo tema da pregação, que era, eu não lembro, era alguma coisa sobre Cura, né? Eu Cura falei dos assim, traumas. é isso, é alguma coisa assim. E quando a gente chegou na igreja, que eu falei assim, cara, vai estar cheio, vai estar lotado. Quando a gente chegou lá, contando com a gente, nós da Missão Campo Limpo e a Missão do Imbu, acho que tinha umas 10 pessoas, né, Esther? Mais ou menos, por aí. E aí eu falei assim, amém, né? Já que a gente está aqui, então vamos lá. Eu não tinha feito compromisso ainda, estava só caminhando com a missão. Mas esse dia Deus fez algo tão extraordinário na minha vida, assim, em especial, que eu nunca vou esquecer. E assim, é aquilo que o Senhor mostra, não é quantidade, é qualidade, é entrega. Não importa se tivesse só eu, o Du e o Marcelo, ou eu, a Esther, qualquer um de nós aqui, o Senhor ia fazer do mesmo jeito, como ele fez comigo aquele dia. Ele, tipo, falei, Deus, nossa, mas só isso de gente? E era pra isso aqui tá cheio, e não tava. Então foi um momento, assim, que Deus preparou para nós, né? E aquele dia foi, assim, incrível, sem palavras. Mas, então, vou continuar. Você quer falar alguma coisa, Paty? Pode falar. Pode falar. Bom, aqui, continuando eu vou falar o que Deus colocou no meu coração aqui na parábola do homem rico, né? Que ele se preocupa, né, com o espaço que ele não teria para poder guardar os bens dele, né? E assim, uma coisa que me chamou muita atenção nos dias de hoje é que as pessoas dão mais importância para as heranças da terra do que as heranças de Deus. A gente pensa muito, né, no que a gente vai ter no nosso futuro, mas não pensa no hoje e nas glórias que Deus tem para a nossa vida. Eu falo também na questão de tem família que briga por herança, família que briga por casa, que briga por carro, que briga... Mas não para pensar da onde que veio tudo isso. Da onde que veio? E a nossa falta de fé não vem dessa herança que é de Deus. Entende? Então, assim, uma coisa que aqui, ó, que as pessoas se preocupam muito com as coisas do mundo, mas não se preocupam com as coisas que é de Deus. Hoje você pode, vamos supor, eu tô desempregada, tô num momento um pouco difícil, mas eu sei que enquanto eu faço para Deus, lá na frente Deus vai fazer para mim. Entendeu? Hoje eu não me importo se eu não tivesse, graças a Deus eu tenho, mas eu não tenho uma casa luxuosa, que para mim o que eu tenho hoje é o que Deus permitiu que eu tivesse. Só que se tivesse outras pessoas na minha, não estou julgando, cada um pensa de uma forma.
Mas talvez pessoas olharem de fora e falam assim, nossa, mas você aceitou isso, você tem só isso, entendeu? E para mim hoje, para mim não, o que importa não é as glórias, as coisas materiais desse mundo, porque o que vem de Deus é muito maior. E a gente muitas vezes se esquece disso, se esquece de buscar as heranças que vêm do céu. E as heranças que vêm da terra estão ficando em primeiro lugar na vida das pessoas, né? Então, essa parte, assim, é o que Deus colocou no meu coração, foi isso. Se a Paty quiser falar alguma coisa. Hoje, tipo, como você tá falando aí, né? Eu vejo que, tipo, hoje a ganância, né? Uhum. A ganância, a cobiça, o ser humano hoje coloca muito o dinheiro em primeiro lugar. E a gente vê hoje, quando a gente assiste TV, né? A gente vê tantos casos acontecendo, pai matando filho, tantas coisas acontecendo, tudo por causa do dinheiro. E é muito difícil, né? As pessoas hoje estão renunciando os seus valores por causa do dinheiro. Eles não se dão mais valor a si próprio, né? O ser humano não dá mais valor a si próprio, tudo por causa do dinheiro, por causa da ganância e da cobiça. Quer ter mais, sempre quer ter mais, né? Coloca Deus no último lugar, né? E o dinheiro em primeiro lugar na vida. Verdade. Uma coisa, eu acho que um exemplo que se encaixa nisso é o que a gente está vivendo hoje. Tudo abriu, shopping, loja, não sei o quê, não sei o quê. E a igreja? A igreja é o último. A igreja está ficando Verdade. por último, né? Então as pessoas pensam, eu tenho 4 horas para ir no shopping. Opa, então vamos aproveitar. Vamos lá, porque vamos gastar. E a casa de Deus? E a presença do Senhor, que é tão importante na nossa vida? Claro que a gente, para estar na presença de Deus, não precisamos necessariamente estar dentro da igreja. Mas lá é a nossa casa, é o templo do Senhor. Então, eu acho que isso se encaixa no que a gente está vivendo hoje, né? As heranças da terra estão vindo em primeiro lugar que as heranças do céu. É o rico de si mesmo, né? Exatamente. Uhum. Alguém quer falar? Fica à vontade. Me chamou a atenção. Eu vou ser bem rápido. E assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção. Tá ruim o áudio, Du. Eita, tá a Du do futuro. Ixi, ó. O Du tá com voz de ET, gente. Pelo amor de Deus. Tá com voz de robô, mano. Tá mesmo. O código de barra tá difícil aí. Megazord, do Megazord. Ó, o Marcelo. A gente tá votando, gente. Não. Não. Ele ficou zoando tanto comigo aí, ó. Ah, Jesus amado. Até quando o Du arruma lá o áudio dele, deixa eu falar uma coisinha que eu lembrei aqui agora. Um final de semana nosso, né, foi logo depois do... Teve um Kairos em Ribeirão Preto. Aqui pra gente, o Missão Paraíso foi, né? Então, logo depois da missa, à noite, teve uma adoração. Daí eu olhando assim para Jesus assim e tal, eu falei, tá faltando alguma coisa aqui. Eu peguei um holofote que eu pedi lá pros meninos e joguei direto nele. Deixei ele bem focado, na luz branca mesmo. Vai você ver a diferença que deu. Em cima dele, o pessoal de Ribeirão veio todo mundo. Pô, ficou muito bom. Eu não pensei nisso. Eu não ia pensar nisso. Continua. O dia que eu precisar, vou pedir opinião para você. Eles viram o jeito que ficou bom. O foco em cima de Jesus. Em cima do Santíssimo. Né? Vamos pôr assim. Então, veio para mim agora isso. Lembrando disso agora. Foi em 2017, eu acho. 2018 que eu fiz isso. Se tiver mais oportunidade, eu faço de novo. Só falo isso. Bom,
Deixa eu ver, estão conseguindo me ouvir agora? Aê, agora Opa! sim. É que eu tava sem fone para poder o Marcelo e a gente conseguir ouvir. Como eu tô no fone aqui, ele não vai ouvir vocês rapidinho, mas ele vai conseguir ouvir também. Tá. E teve duas coisas que me chamaram muita atenção nas duas passagens. Em todas as passagens aqui, a primeira coisa que o Senhor veio me incomodar foi a questão da preocupação com as coisas passageiras. Porque aqui no primeiro momento, a primeira passagem, vai falar sobre um pouco, tudo isso aí vai falar sobre a preocupação. Muitas vezes a gente está preocupado com o alimento, que aí vai estar aqui na parábola do abandonar-se à providência de Deus. Muitas vezes a gente está preocupado com o alimento e com as roupas, mas a gente não está preocupado com as coisas de Deus, que é o que a Lili trouxe. Aí no primeiro passagem vai falar abertamente sem o temor. Que muitas vezes a gente está preocupado com aquilo que pode matar a nossa carne, mas a gente não está preocupado com aquele que pode matar a nossa alma, pode condená-la ao inferno. Muitas vezes a gente está preocupado. Quantas vezes hoje, por exemplo, devido à realidade que nós estamos vivendo da pandemia, nós estamos preocupados sim com um vírus que pode tirar a nossa vida, não estamos? Quem hoje não está preocupado com o coronavírus hoje? Todo mundo. Se tiver algum doido aqui, me fala. Se a gente está preocupado com o vírus que pode matar a nossa carne, nós deveríamos estar muito mais preocupados com aquele que pode nos levar ao inferno. Porque muitas vezes a gente está preocupado com coisas passageiras. Que o Senhor, ele disse na passagem da providência, ele fala assim, olha, não se preocupe com o alimento, porque um pardal, ele não planta, ele não cuida da lavoura, ele não colhe, mas o Senhor alimenta ele da mesma forma que ele nos alimenta. Então, ou seja, aquilo que passa, ele vai providenciar. Nós temos que nos preocupar com aquilo que não passa, que é a vontade de Deus. E o segundo que me chamou a atenção foi a questão de acumular riquezas, que é essa passagem, que não é errado acumular riquezas, mas onde está o nosso coração? Se o nosso coração não está em Deus, de nada adianta a riqueza. Hoje, por exemplo, na pandemia que nós estamos passando, quantas pessoas pobres e ricas financeiramente foram atingidas pelo mesmo vírus? Para ver que a questão financeira nada pode nos trazer de benéfico nessa vida. Nem na vida futura. Pode até ajudar em alguns momentos na vida passageira, mas isso não nos vai conquistar o céu. Isso foi o que mais me chamou a atenção nessas duas passagens, para a gente não se preocupar com o que é material, o que é passageiro, mas sim se preocupar com aquilo que é espiritual, que é de Deus, porque tudo isso passa. A pandemia vai passar. A nossa vida um dia vai passar. E se Deus quiser, nós vamos nos encontrar lá no céu. E é isso que nós temos que procurar, temos que batalhar, e temos que correr atrás dia após dia, para um dia chegarmos juntos lá no céu, que é o mais importante. É verdade. Eita, Glória! Esses dias, não sei se foi o padre Fabiano que falou numa missa, não lembro quem que foi, mas ele falou assim, se as pessoas tivessem medo do coronavírus, tivessem medo de ir para o inferno, do mesmo jeito que tem medo do coronavírus, o céu já estava garantido. Porque as pessoas, né, se preocupam demais. Real, é impressionante. Essa questão mesmo do inferno aí, do corona, é impressionante. Sem palavras. Eu vi o padre José Augusto de La Canção Nova, né? Ele falando que tudo que as pessoas agora falou para lavar a mão, passar álcool em gel, não sei o que, aquela coisa toda. Se tudo isso que a gente faz, se o ser humano obedecesse a Deus, tipo, as pessoas obedecem o homem e não obedecem a Deus. Por que não obedece a Deus e obedece o homem? É verdade. Uhum. Ah, poxa. Tá vendo como Deus tá falando, né, meu, nesse tempo? É verdade. Também tem uma coisa aqui que me veio à cabeça, é que nem a Dora falou, espírito, né? Então, na passagem tá, a gente precisa plantar, semear, para depois colher. O plantar é o nosso sim. O semear é a nossa vida de oração, a vida de católico.
Nós temos que manter em dia. Temos que confessar, orar, temos que participar da Santa Missa. Então, esse é o semear, para depois a gente colher nossas graças, nossas bênçãos. Será na eternidade. Será na eternidade. É verdade. Amém. E aí, seu Rafa? Solta a voz. Tô só segurando, mantendo calado, silencioso. Tá bom, então. Porque essa passagem do homem rico veio muito forte para mim, né? Que diz aqui, Jesus contando uma parábola, né? Do homem rico. O homem rico estava pensando, refletindo, né? E ele falava assim: farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens, e direi à minha alma: ó minha alma, tem muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descanso, come, bebe, regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. Ou seja, esse homem iria morrer, né? Ele já estava predestinado para morrer, porque ele tinha ganância dentro de si. E Deus está falando da sua alma, que a alma dele iria perder. Mas por que ele iria perder? Porque ele tinha amor, ele tinha paixão por dinheiro, né? Em ter muitos bens para si, e se esquecendo do mais importante, que era a sua alma. Aí a gente coloca na balança. O que é que tem alma? A casa ou nós? O trabalho tem alma? Não tem alma, mas tem nós. Então quem vai perder, sai perdendo? Somos nós, né? Então a importância que Deus fala para a gente na questão da alma é forte, gente. Foi Deus que criou a alma, né? Foi Ele que desenhou cada traço e colocou em nós, né? Por isso que somos assim bonitos, né? Por isso somos assim repletos do Espírito Santo, porque foi Deus que nos formou. E Deus nos formou para um objetivo na terra, sermos santos, batalhar para sermos santos, para o céu ganhar. Mas para isso eu tenho que trabalhar, né? Não é só regalia, né? Não é só bate-bola, não é? É trabalho, exige esforço para ter a alma salva na terra. É como o Du falou também, não é ruim, não é um erro a gente ter dinheiro, mas é erro a gente ter o bem para a gente mesmo. Né? Se esse homem rico aqui falasse para Deus assim: eu vou pegar os meus bens e vou doar para os pobres, vou investir nos pobres, a fala de Deus seria diferente para esse homem. Deus não falaria para ele que ele iria perder a alma dele. Deus iria chamar ele para o reino de Deus. Pois quem faz um ato de caridade, que olha para o próximo, né, está se desfazendo de si, né? Está revelando quem é Deus. E Deus é isso, é a expressão da misericórdia, né? A expressão do ajudar, de olhar para o irmão, né? De tirar de si aquilo que você tem muito para dar, para doar, né? Essa foi o que me pegou aqui e eu falo para vocês como testemunho, né? Na minha vida assim, antigamente, na minha conversão, Deus foi tirando muitas coisas de mim que eu tinha, de verdade mesmo, falando para vocês. E foi uma mudança, uma conversão total na minha vida que hoje eu nem me reconheço, né? Não me reconheço. Que antigamente eu tinha um pensamento adverso de muitas coisas, eu criticava muitas pessoas, né, pelo ato que as pessoas faziam. E eu sendo mesmo tipo dessas pessoas, mas me flagelando essas pessoas por elas fazerem uma atitude no qual eu também poderia fazer. Mas Deus colocou no meu coração um espírito que me dá discernimento, que é o Espírito Santo, para saber o que é bom, o que é ruim, para saber discernir sobre aquilo que Deus quer e sobre aquilo que Deus não quer na minha vida, né? Isso que Deus colocou no meu coração. É só colocar na balança. Deus quer a alma. Então vamos oferecer a alma para Deus.
Isso Você tá aqui- falando isso. Fala, Rafa. Pode falar, irmãzinha. Acabou. Eu falei, você tá falando aí, lembra daquela passagem que Jesus fala que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico ser salvo, Uhum, né? sim, Hoje o rico, quanto mais ele tem, mais ele quer ter. E é difícil a gente ver um verdade, rico, uma pessoa que tem e que queira compartilhar com quem não tem, né? verdade. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas assim, e é muito triste, sabe? Você vê que quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Mas- E assim, é que a gente falou, né, da ganância. A Uhum. ganância de ter sempre mais, ter sempre o melhor, e ter sempre o mais caro, o mais bonito. Mas o principal a pessoa não tem, que é o coração É. ligado a Deus. Verdade. Você conhece pessoas que têm tudo e não são felizes, e Uhum, pessoas que não têm nada e são Eles felizes. são felizes. É verdade. muito louco isso. E quem menos tem, quem compartilha. Verdade. Pois é. É verdade. Essa passagem, ela é muito atual, meu. Ela é Uhum, real, assim, muito atual no nosso meio. é verdade. Pressa. Eu acho que a Bia vai partilhar. Eita, Bia. Eita. Então, eu pegando um gancho, né, sobre onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, né? Tipo, aí vocês estavam falando, partilhando, né? Aí fiquei me perguntando, né, o que tem sido meu tesouro? Porque às vezes a gente não para se perguntar, né, o que eu tenho colocado que é tão importante assim, que tem tirado Deus do centro, sabe? O que tem sido o tesouro na minha vida? E, tipo, é muita coisa, sabe? A gente não pode colocar o dinheiro em primeiro lugar, que isso é necessário, mas não é mais importante. Sabe? Tem muitas coisas, a gente tem que parar de, tipo, colocar coisas na frente e analisar o que é mais importante, sabe? E a gente tem que se perguntar, o que tem sido o meu tesouro? Porque ali vai estar o que eu sou, sabe? A minha essência. Gente, é muito necessário isso, sabe? Porque a gente tem que se perguntar o que tem sido meu tesouro, se é a minha família, se é as coisas necessárias realmente, sabe? Porque isso é muito sério, tipo, é muito sério, porque gente, aonde está o nosso coração, ali é o nosso tesouro, gente. Ali o nosso coração é o nosso tesouro, tipo, aí a gente tem que se perguntar o que a gente tem se submetido, sabe? O que a gente tem colocado de tão importante, sabe? Que não tem deixado Deus ser o centro, sabe? Ser o nosso tesouro. E é isso. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. O meu primeiro compromisso foi essa passagem aí, né? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. E graças a Deus, né? Eu tenho tentado colocar cada dia mais o meu coração em Deus, porque Ele é realmente a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro. É verdade. Bom, então já estamos finalizando aqui, né? Falta. E na última parte aqui, que na minha Bíblia está assim: é bom confiar. Muitas vezes a gente fala, né, que a gente confia em Deus. Mas será que a gente já parou para se perguntar se a gente realmente confia em Deus? Se a gente realmente coloca tudo nas mãos dele e deixa ele agir no tempo certo, na hora certa? Eu falo por mim também, me coloco nessa. Eu acho que cortou ali. Travou. Acho que travou ali a internet. Travou. Aí ele congelou ali. Cadê? A Frozen jogou um raio congelante? Pode falar. Eu acho que deve ter sido. Mas até falando um pouquinho do que a Ali estava trazendo, tem um trecho aqui na última passagem, no último versículo 32, que vai falar: não tenhas medo, pequenino rebanho. Minha tradução Jerusalém é diferente um pouquinho. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Então, qual que é a vontade de Voltei. Deus para nós? Voltou?
Voltei. Caiu aqui a internet, meu pai. A gente achou que você tinha congelado aí de tanto frio. A Frozen. Foi, não, A a Frozen Frozen. não passou por aqui, não. Mas pode continuar aí do que você estava falando. Eu estava aproveitando que você trouxe um pouquinho sobre isso. Aí o que me veio foi disso, ó, não tenhas medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Porque é a vontade de Deus para nós. Ele deseja nos dar um reino. Um reino dos céus. Ele quer que nós façamos parte desse reino como filhos. Ele não quer que nós sejamos servos, escravos. Ele quer que nós sejamos parte desse reino como filhos. Que essa é a vontade de Deus, estabelecer o reino aqui na terra, o reino dos céus aqui na terra. E Ele quer dar a nós esse reino. Ou seja, se a gente fica procurando, preocupado com pequenas coisas, com o alimento do corpo, com as vestes, nós não vamos nos preocupar com aquilo que é essencial, que é o que a Bia trouxe, que é o mais importante na nossa vida. E o mais importante na nossa vida é que Deus, nosso Pai, Ele nos quer como filhos. E Ele quer dar um reino para nós. Que nós possamos, de fato, assumir essa graça de Deus sobre nós, de que essa identidade que nós temos como filhos amados, que Ele quer que nós sejamos e façamos parte desse reino e possamos levar esse reino a outras pessoas, estender esse reino àqueles que ainda não conhecem, nunca experimentaram, nunca ouviram falar, que é o reino de Deus. Acho que é isso. É verdade. E assim, uma coisa que me chamou a atenção é sobre que quando Deus fala da fé pequena, né? Da nossa fé pequenina. A gente sabe que a gente se preocupa com as coisas pequenas, mas a gente sabe que o Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, o que é pequeno para nós, a gente se preocupa com coisas pequenas, mas tem coisas muito maiores, muito gigantescas, que a gente sabe que é só Ele que pode resolver. E assim, para fechar assim, o que Deus trouxe no meu coração é que você estava falando do reino, né? Que aqui fala na palavra, né? Buscai o reino de Deus e tudo será acrescentado. E é isso que eu tenho buscado fazer, porque uma frase que assim me acompanha muito é que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Então eu estou pedindo para Deus me dar a graça de viver isso, sabe? De buscar o reino dele, porque ele vai cuidar do que é meu. E essa confiança que a gente pedir para Deus nos dar a graça de todos os dias ser confiante no que Deus quer, no que Deus tem, no que Deus faz na nossa vida. Por mais simples que seja, ou pode ser algo gigantesco, mas que a gente possa buscar sempre isso, sabe? Cuidar das coisas dele e confiar que ele vai cuidar das nossas. E é isso que eu tenho para falar hoje. Louvado seja. Eu amo pensar nisso, de verdade. Eu também amo pensar que eu tô cuidando de Deus e Deus cuida do que é meu. Porque quando a gente chamava, né, a gente não tem nem como olhar para trás, a gente só tem que seguir. Então, à medida que a gente vai seguindo, Deus vai cuidando de tudo que é nosso mesmo. Eu também sou apaixonada em pensar nisso. É algo que eu trago muito no meu coração. E desde quando eu comecei a caminhar na missão, até minha mãe falou para mim, né? Vai caminhando que no caminho Deus vai fazendo. E tem sido exatamente assim. Desde quando eu comecei, que eu achava que eu não ia conseguir, porque eu tinha muitas coisas mal resolvidas comigo mesma, que eu achava que eu não ia dar conta, que eu achava que o que eu fazia era pouco, era pequeno, mas hoje Deus me mostra que é nesse pequeno, é nesse pouco que Ele quer agir, que Ele quer fazer, né? Então, hoje eu peço para Deus todo dia me dar a graça de ter isso e viver isso, né? Cuidar do que é dele e deixar que Ele cuida do resto. Como Ele vem cuidando, desde quando eu coloquei o pé na igreja pela primeira vez lá com vocês, tem sido desse jeito. E é um degrau de cada vez, né? Um passinho de cada vez, como diz a Jaque. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Quanto mais perto, Eita. quanto mais Pode perto falar. de Deus,
quanto mais perto de Deus a gente estiver, quanto mais a gente buscar, ele sabe o que é melhor pra gente. Então, se ele sabe o que é melhor pra gente, ele vai fazer aquilo que for da vontade dele, né? É verdade. Verdade. Uma coisa que a gente tem que entender também é que não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Verdade. Né? Quando a gente começar a entender que é isso, a gente vai começar a levar as coisas com mais leveza, com mais tranquilidade. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Nem sempre o que eu quero é bom para mim, mas Deus sabe o que é bom para cada um de nós, né? Isso é verdade. E é isso. Acho que é o Ney. O Ney, vai partilhar conosco, irmão? Rapaz, eu estou só ouvindo aqui, viu? Partilha conosco aquilo que Deus colocou no seu coração. Ó, são tanta sabedoria aí que eu Vixe, Maria. Então, não podemos ficar de fora sem a sua hoje, nessa noite. Mas eu tô querendo aprender, moço, com vocês. Graças a Deus, que E deixa eu bom. falar deixa eu falar que dia que vai ter o grupo aí. O grupo vai começar quando? De vocês. Missão na paróquia, você diz, ou missão mesmo, normal? Na paróquia, o grupo mesmo. Na Ah, paróquia vai Ih, demorar um pouquinho ainda. O Ah, nosso no coração de Deus. Exatamente. Queria levar uns pessoal aí, moça, umas amigas aí que a Lili sabe. Você mora pessoal, onde, aí- Ney? Moro na Piraporinha. É teu Santuário, vizinho. É teu vizinho. Ah, pertinho. É vizinho daqui. É vizinho, é? É quase, quase. Ó, pega a estrada da Baronesa e vai até o fim. É, que você mora no começo da Guarapiranga, a gente mora no Ah, é vizinho, então. Vizinhos opostos. Vocês todos vão no Padre Andas? Eu vou. Geralmente Maioria. Ou Ah, você acha que eu nunca vi, não, viu? Lá não. Não sei se eu já vi, sei lá. e eu tenho um ano mais ou menos que eu não consigo participar lá por conta do trabalho. Mas Ah, se Deus quiser, eu vou voltar. Vou tentar já semana que vem já tá lá com o pessoal. Eu sei que até tava Aê! ontem. O pessoal já tava na missão ontem já, lá na missa. Eu tô orando Então vocês eu vou. pra mim lá, viu, ô Lili? Oi? Esse dia eu vi vocês lá, fiquei com uma vontade de ir lá ficar com vocês, sabe? E por que não foi, homem de Deus? Oh. Eu sou tímido. Ah, Toda vez que eu te ver lá, eu vou te buscar então pra você ficar com nós. Quando a gente chegou, Ah, sim. quando a gente A chegou, vergonha falou mais alto. quando a gente chegou lá, eu vi que você estava na fila da confissão, não foi? Sim, mas eu fiquei com uma vontade de depois ir pra lá, né? Oxe, podia ter ido, homem. Imagina, que isso. Ah, pois segunda você vai ser pego. ô Ney, Hoje essa graça não, hein? ô Ney, É. ó, sabe quando falam de timidez, muitas vezes eu tento parar para pensar da seguinte forma: quantas vezes nós não temos vergonha para fazer as coisas do mundo? E quantas vezes nós temos vergonha para fazer as coisas de Deus? A pessoa da missão sabe o quanto eu sou tímido e por isso o pessoal me coloca para falar. Eita, O pessoal, eles me jogam sempre na fogueira e falam, vai. É E é por verdade. isso que você tá virando São Du. Receba, Eduardo, que é de graça. Oi? Você Deixa eu vê, Depois contar dessa pra aí, você. Eduardo. Depois dessa. é como a Lili falou, às Vai- vezes vai não é o que nós timidez. queremos, é o que nós necessitamos. Exatamente. A Paty quer contar uma história. Conte aí, Paty. Deixa eu falar, né? Lembra quando saiu, era pra a gente toda semana fazer isso que tá fazendo, né? Aí eu pensei, né? Eu não vou participar, não. Eu tava pensando assim, eu achei, né? Eu achava que era a Esté que ia mandar o convite. Aí eu fiquei pensando, quando se ela me mandar um convite, eu vou inventar uma desculpa. Desse jeito, né? Aí, quem assistiu a pregação do Frei Gilson no sábado? Eu? Então, aí tá, ele falou de medo, não sei o quê, né? Aí eu fiquei pensando assim, tipo, falou de medo e eu sou muito tímida pra fazer igual do... Eu tenho muita vergonha de falar. Aí, quando foi no domingo, a Lídia mandou uma mensagem pra mim. A Lídia mandou uma mensagem pra mim me convidando, né? Eu pensei, o que é que a Lília quer comigo, né? Aí, quando eu abri a mensagem, foi ela chamando para poder compartilhar hoje a palavra, né? Aí eu fiquei pensando assim comigo, porque eu sei que eu preciso perder o medo, né? A vergonha, aquilo tudo.
Aí eu fiquei pensando, acho que mesmo com vergonha e medo, eu vou ir, né? Aí quando eu era criança, né? Eu estudei na escola que era 15 dias na escola e 15 dias em casa. E tem uma vez que, todo final de semana, a gente ia pra missa. E tem uma vez que eu deixei de ir na missa no final de semana, porque tinha que fazer a leitura da Bíblia. A leitura lá na Santa Missa, tinha que fazer a leitura. E eu deixei de ir para a igreja porque eu tinha que fazer a leitura. Leitura. E aí, você só podia ficar sem ir para a igreja se você estivesse doente. Se você não tivesse alguma coisa assim, você não poderia ir, não precisava você ir. E aí, eu lembro que no outro dia, né, me chamaram na secretaria para perguntar por que eu não fui para a igreja. E eu não menti, não, eu falei a verdade, né? Mas aí, quando você não ia para a igreja, eles escolhiam um versículo da Bíblia grande, né? Para você escrever, que era o castigo, porque você não foi para a igreja. Mas eu estava pensando, né? Eu mesmo com medo, eu falei, mas eu vou ir, mesmo com medo, assim, com vergonha, mas eu vou ir. Hoje, entendeu? E é muito boa a sensação de a gente vencer um medo, né? Uhum. Eu sei que eu li aqui mesmo, eu sei que aqui quando eu estava lendo, sei que tem umas palavras que estavam erradas. Mas, Paty, o importante é você estar disposta a fazer. Eu fiquei nervosa desde domingo. Desde domingo já tá nervosa. Tadinha, olha o que nós fizemos com a Paty, gente. Eu tava sofrendo desde domingo. Então a gente já sabe, tem que avisar a Paty em cima da hora para ela não ficar nervosa. E se avisar com antecedência, vai ficar sofrendo por antecedência. Ai, Jesus. Sofri desde domingo até hoje. Toda vez que eu pensava que eu tinha que estar aqui 7 horas, eu sofria. Meu coração estava doendo. Mas, ó, você vê como que Deus usou a estratégia de eu mandar áudio para você e não ser a Stephanie, ser eu. Então, assim, eu mandei um áudio, eu falei assim, ó, vou mandar um áudio, que ela vai ouvir, vai ficar curiosa para saber o que é. Mas eu não inventei desculpa para Lili, não, é verdade, tá? Você viu? Como Deus ele é providente, ele usou de outra pessoa para te alcançar. É verdade. Uhum. Foi aquilo que Deus é providente em tudo. Foi o que ele falou. Deus nos dá aquilo que a gente precisa no momento. Então, no momento, Paty, você precisou disso. Mas você não sabia. Mas Deus sabia, porque Deus é Deus, né? Não, eu lembro que na pregação do Frei Gilson, ele falou, né, que o medo paralisa a gente, deixa a gente paralisada, né? E tantas vezes eu fui paralisada por causa do medo. Muitas vezes. E sabe o que eu fiquei pensando? Assim, que eu também sou um pouco tímida para falar, apesar de não parecer. Mas, o que foi, Du? Mas, assim, eu tô tomando tudo isso que tá acontecendo aqui com a gente como um exercício para quando a gente estiver junto, Deus, né, deixar esse medo de lado. Eu vou fingir que eu tô no Zoom, porque no Zoom é mais fácil, né? Uhum. Então, a gente vamos fazer como essa que é uma escola para a gente poder chegar lá no dia da missão e dia que Deus quiser usar da gente, a gente colocar isso em prática, né? Eu fiquei pensando, assim, pelo Zoom, eu tô desse jeito, pessoalmente eu ia ter um infarto. Você teria um treco. Não vai ter, não. Mas olha como Deus ele é bom, ele tá te dando o privilégio de participar desse momento que você não teve o treco. Graças a Deus até agora não aconteceu nada. Então, porque ele sabe que se fosse lá na hora, na missão, lá na paróquia, você talvez teria um treco. Então, Deus ele é tão providente, ele é tão bom, e ele sabe do que você necessita, que ele já está te dando um meio de uma forma que você não veio a te ferir, não veio a te afastar da presença dele. Ele te deu uma forma de caminhar sem te forçar, sem você ficar desesperada nem nada. E eu tenho certeza que nesse dia de hoje, você deu um grande passo na sua vida espiritual. Com certeza. Quem crê diz amém. Amém!
Amém, amém. Amém! Porque vai pro YouTube também, gente. Glória. É verdade. Esqueci verdade. desse detalhe. Ô, Jesus. A Lili, amado. olha pra você ver como Deus ele é tão providente que a Lili até esqueceu de avisar que vai pro YouTube. É verdade, esqueci. Na verdade, eu não esqueci. Eu não me toquei mesmo, assim. Ainda bem Deus que você deixou em permitiu. off. Aí, Verdade. Amém. Deus Mas permitiu. tudo isso, viu? Mas tudo isso é depois da pregação do Frei Gilson, que ele falou que, tipo, o medo paralisa a gente, né? E eu fiquei pensando, nossa, tantas vezes eu fui paralisada por causa do medo, porque eu tinha a oportunidade de fazer ou de falar alguma coisa, e eu não falava. Falei de Verdade. timidez. Eu sempre me lembro que um dia a gente estava na intercessão, na igreja, eu, a Tati, a Gabi e o Douglas, né? Douglas Lemes. E aí a gente estava rezando e Deus nos deu aquela parábola dos talentos, né? E ali fala, né, que Deus deu um talento para um só, como é que é? Os que receberam muitos guardaram e o que recebeu um só fez aquele talento, não lembro direito como é que é. Multiplicar. Enterrou? Multiplicar, isso. Ah, não, ele enterrou. O que recebeu um Ele enterrou. enterrou. Isso mesmo. Que recebeu um enterrou e os outros fizeram multiplicar, né? Então, daquele dia, Deus colocou no meu coração que Ele me deu talentos e eu não posso usar esses talentos para mim. Eu tenho que usar em favor dele, porque foi Ele que me deu. Entendeu? Assim, é difícil, a gente treme, dá aquele cagaço, né? Que o Ed fala. Mas assim, a gente tem que usar esses talentos a favor do Senhor, porque foi Ele que nos deu. E através, quando a gente começa a usar os nossos talentos, Ele vai multiplicando, Ele vai fazendo com que a gente cresça. De pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo. Então é isso. Quando eu... Tchau, Adriano! O Ele quer Adriano falar. Ele vai falar. Ele quer falar. Sim, o profeta vai falar, anuncia a palavra de Deus. Desde que ele tá correndo, ele vai falar. É que eu não gosto de cortar vocês. Você viu, né, Adriano? Tá querendo mandar você embora, né? Não. Ele... Se puder, a gente fica aqui a vigília inteira, vira a noite. Mas eu tenho uma palavra para Patrícia. Pode falar. Em cima daquilo que a gente falou hoje. Hum. Vai estar no capítulo 12, do versículo do 11 ao 12. Achou? Capítulo 12. Sim. Não, capítulo 12, versículos do 11 ao 12. Aham. Aí na minha Bíblia vai estar assim, ó. Quando vos conduzirem às sinagogas, aí, em vez de sinagogas, você pode colocar o Zoom, a missão, alguma enrascada que Deus vai te colocar, tá? E vai colocar. Perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Opa! Amém. Meu Deus. Amém. Perguntar pra Glória vocês, a né? Jesus. Aí, domingo, no sábado, eu assisti a pregação do Frei Gilson. Eu dei uma cochilada, né? Que depois da pregação eu fui dormir. Não assisti a missa toda, não. Depois que a Lili me falou, me chamou, né? Me convidou e tal, eu tô no trabalho, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu assisti de novo a pregação do Frei Gilson, no domingo à noite. Eu assisti. No domingo à noite, fui dormir tarde assistindo a pregação do Frei Gilson no YouTube. Assisti. Acordei, domingo para segunda, acordei de madrugada, 3 horas da manhã, para me orar, para hoje eu estar em pé. Tadinha. Tudo certo. Nossa. De ontem para hoje, eu acordei de novo, 3 horas da manhã, para me orar. Fui dormir 4 e pouca da manhã. Meu Deus. Sério? A oração tá sustentando, irmão. Sofri. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque olha só como o seu sim te aproximou mais de Deus, né? Olha só o quanto que Deus usou dessa noite Não, isso é o que eu trazer mais fiz. para Ele. Eu ainda peguei, eu fiquei pesquisando lá no YouTube, pregação do capítulo 12 até o versículo. A passagem que ela leu. Que fofa! Coloquei no YouTube, pregação do capítulo 12 até o versículo 34. Aí eu fui dormir 4 e pouco da manhã.
mas é um desejo do nosso coração de dar o nosso melhor para Deus, né? A gente realmente está assim consumido de zelo pelo Senhor e a gente não quer dar pouca coisa. Então eu sinto, quando você fala isso, eu sinto isso. Você não quis dar pouco, você não quis dar da Patrícia, você quis se preparar, né? A Paty resume o meu irmão Marcelo. Marcelo tá falando, viu? Essa língua. Opa, ô Glória, viu? Vocês não têm noção quanto que eu fico feliz, de verdade. Nossa, eu fico muito feliz vendo cada passinho, assim, de cada um, sabe? Porque que graça teria eu caminhar sozinha, sabe? Que graça. Então, assim, que bom pra mim é poder ver os passos de vocês, sabe? Amém. Opa! Ô, Paty, e é bom ver, ô, Paty, é bom até a gente ouvir de você tudo aquilo que você passou para hoje estar aqui. Porque olha para você ver o zelo que você teve. Você acordou de madrugada, rezou, você foi procurar outras pessoas que partilhavam da mesma palavra, para conhecer o conteúdo, para conhecer a palavra de Deus, mergulhar mais profundo. Você vê o cuidado que você teve com tudo isso e o quão rico foi hoje, essa noite, para todos nós. E isso é muito bom. Isso é extremamente maravilhoso poder ver o que Deus fez em você e está fazendo através de você nas nossas vidas. Glória. Amém. E é exatamente isso. É uma coisa que até o Ed fala um pouco. Ele fala assim, olha, quando eu for anunciar a palavra de Deus, se eu não tiver medo, pode ter certeza que tem coisa errada. Pode ter certeza que eu não estou dando de Deus, eu estou dando de mim mesmo. Se você sentiu todo esse medo, esse receio, isso é bom, porque Deus quis falar com você e através de você. Verdade. Não, eu já fiz até um retiro de medo. Um retiro lá perto da casa da Esther. Não sei se ela lembra. Não lembro. Ah, lembro sim. Então, aquele retiro eu fiz. Eu fiz aquele retiro. Tipo, eu oro pedindo a Deus que Deus tire de mim o medo e a vergonha, né, que eu tenho. Mas aí, tipo, eu orava e pedia. Eu falei, não, mas agora mesmo com medo, com vergonha, eu vou ter que ir. Porque se eu não for agora, eu não vou agora. É verdade. Eu não vou nunca mais. É verdade. Aí, que bênção. Nossa, Paty, eu nem imaginei que que o convite tinha causado tudo isso em você. Nossa senhora, Lili. Pois é, gente. Eu vou falar por mim que eu sou uma pessoa que, se eu não tiver propriedade para falar de alguma coisa, eu fico muito nervosa. Porque até na Bíblia, assim, quando eu leio, eu entendo, mas na hora de explicar eu tenho um pouco de dificuldade. Até na faculdade era assim, nos trabalhos, eu tinha aquela consciência, tudo na minha cabeça, mas na hora de falar, o negócio não saía tudo embolado, mas aos poucos Deus vai moldando, vai trabalhando a gente. Nem que a gente tem que pesquisar, né, Paty? Lá no Google, pedir uma inspiração, mas é isso que importa, a gente ter disponibilidade, né? Disponibilidade para fazer. E disposição para aprender. É isso. Vamos para cima agora. Próxima a pregar, quando a missão voltar, vocês já sabem quem vai ser, né? Já temos a pregadora do primeiro encontro na paróquia. Ai, gente. Aí já começa a ter um treco agora. Não, Paty, é brincadeira, filha. Pode dormir em paz, é brincadeira. Dorme tranquila. Descansa essas madrugadas que você não dormiu, irmã. Mas deu tudo certo, foi uma bênção. Eu tenho certeza que a sua oração recaiu sobre nós, que a gente foi alimentado mesmo nessa noite. Foi muito bom. Gostei muito. Estou muito feliz e grata a Deus e pela vida de vocês. Amém. Amém. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque o que Ele fez hoje, assim, foi algo muito inesperado e maravilhoso para mim, né? Eu acredito que para vocês também foi muito bom. Mas para mim foi assim, foi meio que um levantar, sabe? Deus me deu uma puxada aqui pelos cabelos e vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Amém. Bora então, meu povo, vamos tirar o print?
Bora. Bora. A gente foi, antes de encerrar com a oração, a gente bora registrar esse momento, compartilhar com o pessoal.